A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gostaria de deixar uma palavra direto do coração do Senhor para o nosso coração, que se encontra lá no livro de João, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 24, versículo 49. A palavra do Senhor vai dizer assim: E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ali Jesus, após a sua crucificação e após ele ressuscitar, ele aparece aos seus discípulos, falando assim: hoje eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ele aparece para os discípulos e conversa com eles. E ele diz assim: ficai na cidade de Jerusalém, para que a promessa ela se cumpra, para que vocês recebam do alto poder. Antes de ser crucificado, Jesus ele disse que ele iria, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele enviaria um Consolador, ele enviaria outro que ficaria conosco, que é o Espírito Santo. Então que Jesus, após ele ser crucificado, ele ressuscitar, ele aparece aos discípulos e diz para eles tomar uma posição. Jesus ele diz assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que essa palavra ela fala nos nossos corações? E eu quero dizer para você nesse momento, Jesus ele diz assim: ficai nesta posição, ficai nesta posição, porque do alto vocês vão receber poder. E no livro de Atos a gente vai ver que os discípulos eles estavam ali em Jerusalém, no lugar onde Jesus ele disse para eles ficarem, e eles estavam orando incessantemente muitos dias. Eu imagino que muitas pessoas ali estavam juntamente com os discípulos, estavam juntamente com eles, mas muitos eu imagino que foi passando o tempo, eles orando e muitos desistiram, muitos pereceram no caminho, muitos não quiseram esperar, muitos acharam que aquela promessa ela era em vão. E eles desistiram, mas a palavra do Senhor diz que eles perseveraram em oração. E a palavra do Senhor vai dizer que eles receberam a promessa do Senhor. E eu quero dizer para você que me assiste neste momento, para você que está aí do outro lado, o que tem atrapalhado você de receber a sua promessa? E Deus ele manda dizer: ficai na posição. Fica na posição onde Deus ele disse para você estar, Muitas das vezes a gente acha que a promessa do Senhor ele não vai se cumprir. Muitas das vezes a promessa ela parece que demora, porque nós queremos fazer tudo no nosso tempo. Mas o Senhor ele diz: ficai em Jerusalém. Ali Jesus ele acabara de ser crucificado, Jesus ele acabara de ser crucificado naquele lugar. E o que os discípulos poderiam fazer? Os discípulos teriam que, eles ali em primeira instância, eles poderiam ter pensado em sair daquele lugar, em sair da vista daqueles perseguidores que crucificaram Jesus. Mas Jesus ele falou assim: ficai em Jerusalém. É para ficar em Jerusalém. Aleluias, porque em Jerusalém tem livramento, porque em Jerusalém tem poder, porque em Jerusalém tem livramento dos céus, porque em Jerusalém tem presente do alto para você. E eu quero dizer para você, você que tem pensado em desistir, você que tem pensado em parar no meio do caminho, você que está desanimado, você que está pensando em largar tudo, dar um chute no balde, eu quero dizer para você, Deus ele me trouxe aqui para dizer para você, você mesmo que está me ouvindo, ficai na posição que Deus ele quer que você esteja. Fica na posição. E onde é a posição? Na presença do Senhor. A presença do Senhor vai representar Jerusalém hoje.
fica na presença do Senhor, né? Fica na presença do Senhor porque tem presente do Senhor para você, tem promessa do Senhor para você. Muitas das vezes as promessas foram feitas sobre a sua vida e muitas das vezes você pensa assim, mas está demorando muito, parece que não vai se cumprir. Deus, ele me trouxe aqui para dizer para você: ficai em Jerusalém, ficai na posição, ficai na presença do Senhor, porque a promessa pode estar demorando para você, mas para Deus está na hora certa. Ele quer ver a sua perseverança. E o que mais nos chama a atenção nesta palavra é que os discípulos do Senhor, eles perseveraram e não somente ficaram ali esperando, eles perseveraram unanimemente em oração. Eles perseveraram e eles perseveraram orando na presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que de repente houve-se um vento veemente impetuoso, né? E foram vistas línguas repartidas por eles como que de fogo. De repente a promessa ela veio. De repente o que Deus ele prometeu aconteceu. De repente, quando às vezes ninguém estava esperando, às vezes eles acharam que ia demorar mais semanas, ou meses, ou anos, mas de repente a promessa de Deus, ela se cumpriu na vida daqueles homens de Deus, na vida daquele povo, daquelas mulheres que estavam esperando. E eu quero dizer para você, a promessa de Deus vai vindo de repente, mas eu quero dizer para você, e quando a promessa de Deus vier, você vai estar no lugar onde Deus ele falou para você estar, porque o Espírito Santo ele entrou, né? A promessa foi derramada naquele lugar, né? A promessa do Senhor foi derramada no lugar onde Jesus falou para eles estarem. Imagina se eles tivessem fugido para outros lugares. Imagina se eles tivessem ficado com medo, porque eles estavam com medo. Se eles tivessem deixado o medo vencer e tivessem fugido para bem longe de Jerusalém, eles não teriam recebido, porque a promessa do Senhor, a presença do Senhor foi derramada naquele lugar, né? E eu quero dizer para você, Deus ele quer que nós tenhamos posição, meu irmão. Eu não estou dizendo que tomar posição significa que todo dia a gente vai estar no oba-oba, no alegre e animado todos os dias. Mas estar na posição é não desistir, é às vezes caminhar e muitas vezes se arrastar, é às vezes ser levado pelo Senhor, é às vezes a gente ir cabisbaixo, triste, chorando, mas o importante é a gente ficar na posição. O importante é a gente estar na posição. O importante é a gente estar na presença do Senhor. O importante é a gente estar com Deus. Porque muitas das vezes nas nossas vidas, quando as lutas vêm, quando o momento que a gente acha que Deus está em silêncio vem na nossa vida, o que a gente quer fazer? A gente quer sair do lugar. A gente quer sair da posição, a gente quer sair da presença do Senhor, né? Mas Deus, ele me trouxe aqui para dizer para você que está pensando em desistir, você que está pensando em parar, você que está pensando, né? Já até planejou como será. Você que está pensando em parar no meio do caminho. Deus, ele está dizendo para você, fica na posição, ficai em Jerusalém, fica na posição. Ficai em Jerusalém, assim como Deus ele falou para os seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias, até que as promessas venham se cumprir na sua vida, até que as promessas elas venham ser derramadas sobre a sua vida, né? A Deus ele manda dizer: fica na posição, porque é nessa posição que Deus ele te quer. Não importa se a gente ficar na posição ajoelhado, não importa se a gente ficar na posição se arrastando, não importa se a gente ficar naquela posição de pé, não importa a maneira que você estiver, fique na posição, porque Deus ele te vê, Deus ele te contempla, Deus ele sabe do seu coração.
Somente fica na posição, porque você vai ser revestido com as promessas do Senhor sobre a sua vida. Não saia da presença, não saia do lugar onde Deus Ele está, não saia do lugar onde Deus Ele disse para que nós estejamos. Não saia de Jerusalém, não saia da presença, não saia, por mais que às vezes a luta esteja machucando, por mais que às vezes o levante do inimigo seja grande, por mais que às vezes tudo que parece que o certo de se fazer é desistir de tudo. Deus Ele me trouxe aqui para dizer para você, não saia da posição, não saia do lugar onde Deus Ele te colocou, não saia do lugar onde Deus Ele disse que para você está. Parece que naquele lugar eu vou morrer, parece que naquele lugar os inimigos estão mais concentrados como estavam em Jerusalém, parece que naquele lugar é como se eu achasse que Deus Ele não soubesse o que estivesse acontecendo. Eu imagino que aqueles discípulos, eles poderiam pensar, mas Deus, Jesus, como nós vamos ficar em Jerusalém? Ali tem um fluxo de inimigos do Senhor, de perseguidores do Senhor, eles vão nos matar. Como o Senhor nos pede para ficar perto dos nossos inimigos, dos perseguidores que crucificaram o Senhor, mas é mesmo neste lugar. Às vezes parece ser loucura para os nossos olhos, às vezes parece ser impossível aos nossos olhos, mas realmente Jesus Ele não erra. Jesus Ele não errou quando Ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder, né? Vocês vão ser revestidos, ficai neste lugar, que parece que esse lugar é o fim para você. Eu imagino que alguns discípulos, algumas pessoas até pensaram que era o fim. Eu imagino que muitos deles às vezes eles estavam escondidos ali em alguma casa e pensaram, daqui a pouco chegam soldados e nos matam também. Mas Deus Ele não erra quando Ele promete. Deus Ele não erra de endereço quando Ele promete algo. E eu quero dizer para você, Deus Ele não errou de endereço quando Ele te escolheu, quando Ele prometeu para sua casa, para sua vida. Deus Ele sabia das nossas fraquezas, Deus Ele sabia dos nossos defeitos, Deus Ele sabia das nossas falhas, Deus Ele sabia das nossas limitações, né? Deus Ele sabe, meu irmão. Não precisa ficar justificando para Deus, não precisa ficar procurando justificar para o Senhor, né? Duvidando daquilo que Deus Ele falou para você. Talvez você olhe para a grande promessa que Deus Ele tem para você e pensa, na minha casa é impossível, na minha vida é impossível, mas Deus Ele me trouxe aqui para dizer para você, Ele não errou quando te escolheu, Ele não errou de endereço quando te escolheu, e Ele diz para você somente fica na posição. Às vezes a luta vem, às vezes as tribulações vêm, às vezes a calúnia vem, às vezes o dedo apontado vem, às vezes a frieza ela tende a querer vir, às vezes o silêncio do Senhor, às vezes na nossa vida vem, porque Deus Ele às vezes fica em silêncio para nós, mas Deus Ele me trouxe aqui para dizer para você, fica na posição, não importa o que esteja acontecendo, não importa se o local parece impossível de acontecer, não importa se na sua vida parece impossível, não importa se na sua família parece impossível, somente fique na posição, orando unanimemente, buscando a presença do Senhor, porque a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Porque aquilo que Deus Ele falou que faria, Ele fará na sua vida, em nome de Jesus. Somente fique em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder, em nome de Jesus. Fique na paz.